Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, estamos de olho em apartamentos agora. Eu já tava, organizando as coisas, colocando em caixa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Os brinquedos das crianças, a maioria já tá em caixa, né? O que eles mais brincam assim. Tudo aqui em caixa. Eu tenho comprado aquelas caixas grandes, sabe? Que eles chamam de container. Que você consegue guardar várias coisas, então já tô organizando lá. Esse aqui é meu lixinho que eu vou ter que jogar fora. Porque ele tá todo amassado e as crianças estavam brincando, colocando na cabeça. Quem que tava com isso aqui na cabeça? Assim, ó. Desse jeito aqui, ó. E aí eu coloquei já algumas coisas pra vender, que eu sei que eu não vou levar, que eu não uso. Se a gente não usa, a gente tem que passar pra frente, na verdade. E se a gente for mudar pra um apartamento, eu não vou ter espaço. Tipo, eu não vou ter uma garagem pra deixar as coisas lá, sabe? E quando eu quiser usar, eu posso usar. Então eu coloquei, por exemplo, um espelho pra vender. Ele é mais pra decoração, assim, do ambiente, sabe? Mas eu já tenho espelho. Eu tenho um espelho no meu quarto, eu tenho espelho ali no outro quarto, um espelho preto, grande também. E teve uma vez que eu fui no Walmart e eu encontrei uma promoção, escaneando assim, comprei um espelho por $7, gente. Deixa eu mostrar o espelho pra vocês. Ele foi nada mais, nada menos do que $7 e ele é grandão, tipo, você se olha de corpo inteiro, sabe? E então eu sei que eu não vou precisar, aí eu já coloquei pra vender por $25. Tem muita gente querendo, eu achei que ninguém fosse querer, porque ele tem essas ondulações assim. Enfim, eu já consigo, tipo, comprar uma cortina bonitinha, eu já consigo, sei lá, gente, eu pensei em colocar já comprar as coisinhas novas, sabe? A gente vai mudar. Tem coisas que eu já tô precisando trocar. Então, vai me ajudar nisso. Tem coisas que eu vou colocar pra doação, que eu sei que não vai vender de jeito nenhum. Mas, por exemplo, esse espelho, ele tá ótimo. Não tem nada quebrado, nada. Ele só tem meio que... Sabe quando você se vê e ele tá meio assim, sabe? Na imagem? Só por causa disso. E ele veio assim pra mim. Então, é uma coisa... A pessoa vai usar muito. E eu sei que eu ganhei ele de uma empresa, porque aqui a Amazon ela faz parceria com muitas coisas. Quando a gente é influenciador, a gente acaba ganhando muita coisa também, né? Gente, o primeiro item que eu coloquei pra vender foi o primeiro que vendeu. Esse espelho aqui. E a moça é uma brasileira, vai vir aqui pegar. Coloquei aqui fora, esperar ela chegar. A minha ajudante de óculos escuro. Vou colocar aqui fazer um peixinho. Eu ia falar salmão, mas eu não sei o nome disso aqui. Será que é salmão, gente? Comprei ele já congeladinho assim, aí eu tirei da embalagem e deixei ele no freezer só pacotinho, sabe? Aí eu sou péssima pra peixe, gente. Estou aqui fazendo isso, sabe? Vendo realmente o que a gente usa, o que a gente não usa. E às vezes é até bom a gente fazer isso, porque acaba que a gente acumula muita coisa, né? Durante a nossa vida, assim. A gente guarda e fala, um dia eu vou usar. Talvez a gente tenha mesmo que ir pra apartamento. Eu tô vendo os comentários de vocês. Mas, gente, eu até queria conversar com vocês sobre isso. A gente chegou aqui sem nada. A nossa vida tá no Brasil. Só que quando a gente decidiu vir pra cá, a gente decidiu começar tudo do zero. Aí, a gente tava conversando muito. E eu falei com o Osmar, falei, olha, eu só quero ir aonde Deus direcionar a gente pra ir. Porque eu não quero dar um passo sem a direção de Deus. Eu não quero fazer algo sem a direção de Deus. Porque, gente, quando você faz um negócio que não é da vontade de Deus, a gente sempre quebra a cara, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo o que a nossa carne quer, não o que o Espírito pede pra gente fazer. Então, é muito difícil, porque a minha vontade hoje, sem dúvidas nenhuma, é continuar numa casa, é morar numa casa. Quando a gente mostrou pra vocês a última casa que a gente foi ver, aquela casa que é townhouse, que os móveis são escuros, a gente, lá nessa casa, o Osmar fez uma oração e a gente entregou nas mãos de Deus e mandou uma proposta pro dono da casa. E a gente falou, Deus, se ele aceitar, a gente compreende que a gente vai ter esse dinheiro para pagar todos os meses. A gente entende, mesmo com os nossos olhos a gente não vendo, a gente entende que o Senhor vai prover trabalhos para que a gente possa trabalhar e que a gente possa pagar essa casa, pra gente morar, porque é o que a gente quer, né? Mas se não for da sua vontade, que o dono recuse, que o dono não queira nem saber da proposta, que o dono, não se importe. E foi o que aconteceu, gente. O dono respondeu, não quero. Então, a gente mandou uma proposta lá pra casa, a gente mandou pra primeira casa, já foi alugado, já contei pra vocês, né? As outras casas que a gente tá indo ver, a maioria, gente, não pega uma escola boa pra essa criança aqui, ó. Então, a gente começou a ver todos os apartamentos que tem aqui na região que pega a escola boa. Então, apartamento,
Gente, eu quero que vocês entendam que Orlando não é mais Orlando, entre aspas, assim, de há uns 3, 4 anos atrás, por exemplo. Os aluguéis estão muito caro. E, assim, tá tudo subindo. Quando a gente morava no apartamento, eu compartilhei isso com vocês quando eu mudei pra essa casa. Quando a gente morava lá, a gente ia renovar o aluguel e era $300 a mais que o que a gente pagava lá. A gente entrou no apartamento pagando $1.500. Apartamento de 2 quartos, que pegava uma escola nota 8 pro Miguel. Incrível. Uma região super boa ali onde a gente morava. Só que passou um ano do nosso contrato, $300. Aí, quando foi terminar o segundo ano que a gente tava morando, mais $300. Então, tipo, ia ficar insustentável se a gente ficasse lá por mais um ano, sabe? Vou fazer o arroz. Ó, gente, eu uso o arroz do Brasil, não me acostumo com o arroz deles aqui. Aí a gente vai lá no mercado e compra. Então, gente, tá assim. Tá muito nesse impasse, sabe? Porque tá tudo muito caro. Preço de apartamento tá o preço de casa na época. E preço de casa tá assim. Teve uma moça que me mandou mensagem e falou assim: Vanessa, por que vocês não saem da região de Orlando? Porque aqui é onde eu moro, esse valor dessa casa seria uma mansão de 5 quartos com piscina, sabe? Então, é aqui em volta que tá muito caro. Acho que quem mora aqui vai me entender e sabe que tá muito caro essa parte aqui de Winter perto da onde pega a escola de Celebration. Então, o melhor pra gente, né? Mesmo que aos nossos olhos morar em um apartamento seria, tipo, interessante, essa palavra que eu posso falar pra vocês. Apesar de quando a gente morava no apartamento, a gente nunca teve problema com nada. Só o problema mesmo era o aluguel que tava subindo muito, né? Aí a gente via a gente pagando aquele valor de aluguel, sendo que as casas estavam praticamente nesse valor também. Às vezes até mais barato. Na época, a gente tava meio assim, né? De ir para um apartamento e aí a gente conversou que seja feita a vontade de Deus, sabe? A Bíblia fala que a gente pode pedir sinais para Deus, então todos os lugares que a gente está indo, a gente tem pedido sinais, a gente tem pedido pra gente sentir paz no lugar. Só que todas as vezes a gente sente um pouco de, tipo, sabe? Não consigo explicar pra vocês, mas eu sei que Deus tem ouvido as nossas orações e que Ele tá preparando um lugar, independente de onde seja, sabe? Então, a gente tá vendo apartamento. Na verdade, o Osmar já viu esse apartamento online só. Ele tem um amigo que mora nesse condomínio. Eles estão com uma promoção. Você lembra que eu falei pra vocês que tem o tal do incentivo e tal? Eles estão com essa promoção de 2 meses grátis. E ele pega a escola de Winter, mas ele não fica dentro de Winter. É tipo, o apartamento é aqui, assim, ó. É como se o apartamento fosse aqui, o condomínio fosse aqui, e a gente tivesse que andar uma avenida pra entrar em Winter. Só que como ele tá nessa localização aqui, ele pega a região de Winter, pega a escola de Winter. Então, o Osmar vai mandar proposta. Proposta não, gente. O Osmar vai aplicar. Quando é condomínio de apartamentos, eles têm aquele escritório para aplicar para aqueles que aceitam a morar lá. Eles têm todo o seu histórico onde você morou. Eles têm... Você tem o valor para pagar, sim. Sabe essa burocracia que tem pra você alugar? Eles fazem tudo isso ali naquele escritório. Então eles vão, mostram o apartamento, você se interessou, aí você aplica. E a maioria dos apartamentos, essa aplicação é paga. Às vezes é $200, uns cobram 100, alguns não cobram. E no caso desse apartamento que o Osmar viu, eles não estão cobrando. Aí ele foi e me falou assim, ó, esse daqui ele não tá cobrando a aplicação, ele tá com 2 meses grátis e ele pega a escola de Winter. Eu vou entrar em contato e vou aplicar pra ver se eles aceitam a gente. Aí começou, a gente tá orando muito por isso, muito, pra que se não for da vontade de Deus, que a gente mora nesse lugar, que já negue assim, sabe? Que a gente não faça nenhum esforço pra que eles aprovem e tal, mas que eles já neguem de primeira. Da mesma forma que a casa, o dono negou. Mandamos a aplicação lá, estamos esperando a resposta do condomínio. Não fui ver o condomínio, não, eu sei a localização, sei onde ele fica num lugar bem legal, várias lojas por perto, é praticamente dentro de um mall, sabe? Com lojas, e tem Target, tem Ross, um monte de lojinhas assim. A gente não foi ver, eu só consigo ver no site, né? A planta do apartamento, o apartamento ele é maior do que os que a gente já foi ver. Coloca lá e mexe, segura aqui em cima. Então, a gente tá nessa espera
E confiando que se for da vontade de Deus, vai dar certo ou não vai dar certo, independente de qual seja a nossa vontade, sabe? Eu não tenho que questionar a vontade de Deus. Então, é isso, gente. É a gente confiar sem ver. Na verdade, a fé nos leva a crer em algo que a gente não vê. Deus tem me direcionado muito a ler Gênesis 22, que é a história de Abraão, quando Deus prova a fé dele, sabe? Vou chegar com vocês, e aí vocês me falam o que vocês entenderam, porque eu tenho sentido, assim, uma busca por entender mais sobre essa história. Eu sei que vocês vão perguntar, mas essa minha Bíblia, ó, é a Bíblia Anote. Gente, ela tem muita anotação. Vocês não têm noção. Olha só o que está escrito em Gênesis 22. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, então antigamente eles costumavam sacrificar os animais, né? Para Deus. E se você ver lá na frente, quem foi sacrificado por nós foi Jesus. Então eles sacrificavam um animal, isso se chamava holocausto, tá? Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Isso me chamou a atenção na hora que eu li. Deus tinha pedido para ele sacrificar o filho dele. E ele respondeu para os servos que foram com ele até metade do caminho: Vamos adorar e voltaremos. Aí eu compartilhei isso com o Osmar, porque, gente, eu falei, como que ele ouviu Deus falando: sacrifica o seu único filho, o filho que você ama, e ele falou: voltaremos. Aí o Osmar falou assim: não, talvez ele não queria falar, né, pra eles o que ia acontecer, o que Deus tinha pedido pra ele. Até aí tudo bem, mas olha só. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Gente, presta atenção na resposta de Abraão para ele: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gente, vocês imaginam se receber uma palavra de Deus, só que no meio do caminho, você sabendo que Deus poderia mudar aquilo. Como? Sabe, ter essa fé, essa grandeza. Eu sei o que Deus quis falar no meu coração sobre essa história. Eu já vou compartilhar com vocês. Mas vocês estão entendendo? A Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor do seu lado te direcionando. Tipo, ter transformações, ter mudanças positivas na sua vida, sabe? Então, gente, leiam a Bíblia. Aqui eu já peguei uma coisa, porque, gente, aqui Deus fala pra ele: sacrifique-o num dos montes que lhe indicarei. Então, aqui no caminho, eu acho que Deus estava falando com ele ainda. Deus tinha que indicar o lugar. Ele não sabia, ele só sabia que ele tinha que ir pra Moriá e que Deus ia indicar o lugar. Tanto que ele passou 3 dias viajando até que ele avistou um lugar longe e pediu pros servos ficarem. Então, ele carregava a presença com ele, né? Ele carregava ali a presença de Deus com ele pra poder indicar. E é por isso que eu falo pra vocês que às vezes a gente pede sinais pra Deus. Talvez ali nessa caminhada dele, ele sentiu e ele pediu um sinal pra Deus. Deus, é ali que aconteceu alguma coisa. Então Deus indicou o lugar pra ele. A Bíblia não é clara nisso, mas a gente consegue entender que Deus falou: eu vou te indicar o lugar. Quando chegou no lugar, Deus já tinha indicado pra ele. Quando chegaram no lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque. Ele amarrou, gente, o filho, e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão.
eu ouvi um teólogo falando que quando é falado 2 vezes o nome, é a mesma coisa de quando a nossa mãe tá, tipo, quer falar um assunto super sério com a gente, tipo assim, Vanessa, tipo, me escuta, me escuta. Então, aqui o anjo fala, Abraão, tipo assim, não tenha dúvida, sabe? Estou te chamando, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negou seu filho, seu único filho. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio delas todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Gente, vocês têm noção? Eu até tava conversando com o Osmar, porque se Deus me falasse, olha, vai lá, pega seu filho. Se o meu filho, no meio do caminho, se o Miguel, por exemplo, me perguntasse, mãe, cadê o holocausto? Eu ia falar, meu filho, tá tudo bem, só vamos. Eu não ia falar assim, Deus proverá, porque eu já tinha ouvido a voz de Deus falando que eu tinha que fazer aquilo. Então, o que Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, sabe? Mesmo que a gente mude para um apartamento, Deus vai prover uma casa. Isso não significa que a promessa dele mudou. Que mesmo que hoje a gente obedeça a ele e vá morar num apartamento, que não seja o que eu quero agora no momento, que eu queria muito uma casa, eu queria muito um quintal, eu queria muito um lugar para colocar os brinquedos das crianças e eles correrem, colocar piscina no fundo para as crianças brincar e nananã. Essa é a minha vontade carnal. E a vontade de Deus, como ele vê lá no futuro, ele sabe que o melhor pra gente no momento agora é mudar pra um apartamento. Aí vocês imaginam, eu faço o desejo lá da minha carne de querer mudar pra uma casa, e eu faço de tudo pra mudar pra uma casa, e chega no primeiro, no segundo mês, a gente se aperta, não consegue pagar o aluguel de $2.700. Vocês nem convertam pro real, vezes 5 aí, porque, gente... Eu tô passada, chocada. Mas 2.700, acho que quem mora aqui sabe que 2.700 é muito dinheiro. Gente, lá atrás eu deixei o canal, então o meu trabalho diminuiu muito. Só que Deus supriu todas as nossas necessidades nesse tempo todo que eu fiquei longe do canal, e o tempo todo Deus me pedia para voltar com o canal, sabe? Porque é o meu trabalho. A minha fonte de renda vem da internet. Então, ele tem aberto portas para suprir todas as nossas necessidades. E eu sei que se Deus quisesse me mandar 1 milhão de trabalhos, fizesse o canal bombar e eu continuar ganhando o que eu ganhava lá atrás, ele podia fazer pra gente morar hoje numa casa. Mas a gente precisa passar pelo processo, a gente precisa aprender a dar valor nas coisas, sabe? A gente precisa aprender que não é na nossa hora, não é no nosso tempo, é na vontade de Deus, é no tempo de Deus, e só Ele sabe a maturidade que Ele precisa que os seus filhos estejam para que Ele possa entregar a promessa dele. Hoje, eu consigo entender que se esse apartamento for aprovado e se eu for morar lá, é porque Deus permitiu que eu esteja lá nesse momento. E isso não significa que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quantos anos, eu não vá ter uma casa. Vocês estão conseguindo entender? Não significa, porque Deus proverá. Deus sabe de tudo o que vai acontecer lá na frente. Se eu mudo pra uma casa e, sei lá, minha filha cai do 2º andar, Deus me livre disso. Mas Ele sabe de tudo. E hoje eu prefiro obedecer o Senhor, eu prefiro obedecer a vontade dEle. Vocês estão entendendo? E eu queria muito vir aqui conversar com vocês sobre isso, porque Deus tem queimado no meu coração, sabe? Essa palavra, Ele me direcionou. Lembra da história de Abraão e Isaac. Deus colocou isso no meu coração. Ele não falou, lê lá porque significa isso e isso. Não. Eu estou há alguns dias
palavra, tentando entender o que Deus queria me falar sobre essa palavra, e hoje eu consegui entender. Então, independente de onde a gente esteja, a vontade dele, a presença dele tem que ser primeiro, assim, sabe? De todas as nossas decisões. A gente vai lá ver o apartamento, vou tentar mostrar pra vocês também no próximo vídeo. E eu só queria contar um pouquinho pra vocês do que Deus tem falado comigo, sabe? Porque tem um tempo já que eu não venho falar com vocês sobre o que Deus fala no meu coração. E eu sei que às vezes o que Deus fala pra mim talvez possa servir pra vocês, possa ajudar vocês de alguma forma. Então por isso eu vim aqui gravar esse vídeo. E gente, eu tô aqui falando com vocês, eu tô olhando pro céu. Eu consigo ver a grandeza de Deus, sabe? Fala pra mim, gente, como alguém não consegue ver Deus nas coisas que ele criou, na natureza, no céu, gente, nos animais. Tipo, quando eu paro pra pensar, eu falo, Deus, a imensidão dele é imensurável, sabe? A grandeza do Senhor. Então, por que eu vou ficar insistindo e pensando, eu vou voltar pro apartamento, eu vou sofrer, os meus filhos vão sofrer, eu vou ter que vender as coisas. E Deus lembra a gente a todo momento que o nosso coração não tem que estar em coisas terrenas. O nosso coração não tem que estar voltado para isso aqui que a gente vive. Nosso coração tem que estar voltado para a vontade do céu, para as coisas do céu. Gente, se eu ficar aqui, eu vou falar da imensidão de Deus para vocês o dia inteiro. Eu preciso terminar de fazer a comida. As crianças estão aqui com fome. Eu ainda preciso pegar o resto das coisas e anunciar lá no Facebook. Gente, leiam a Bíblia, tá? Leiam a Bíblia, porque o Senhor é bom demais. Vou queimar o meu arroz! Quando alguém comentar, por que vocês escolheram apartamento? Eu não sei se vai dar certo, gente. Mas, se der certo e alguém comentar, por que você não escolheu aquela casa linda, maravilhosa, de $3.000? Aí vocês mandam esse vídeo, tá bom? Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer na minha vida. Não é mesmo, Miguel? Sim. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the